preocupação é o medo de algo que ainda não aconteceu. Preocupações excessivas levam à ansiedade, estresse e à infelicidade. Um pouco de preocupação é até saudável, na medida em que nos torna atentos para nossas responsabilidades. Mas, se preocupar o tempo todo, acaba por limitar a nossa capacidade de sentir satisfação pelas coisas e admirar o que é bom em nossa vida. Muitas vezes, nos preocupamos por coisas que talvez nem irão acontecer. Enquanto esperamos que aconteçam, a ansiedade nos consome. Meu coração abrir, que eu possa o verbo teu ouvir e a tua lei obedecer. Teu filho herdeiro quero ser. Teu verbo vem e sustentar minha alma e corpo. Teu verbo anima o coração e dá consolo e salvação. Ao Pai excelso Criador, ao Filho nosso Salvador e ao Santo Espírito também, rendei louvor e glória. Amém. Boa noite a todos. Chamamos bem-vindos ao culto. Temos mais esta oportunidade de render louvores a Deus, agradecê-lo. Temos também a alegria e a oportunidade de ouvir sua palavra, de crescer no conhecimento de sua palavra e também crescer na fé.
E o culto de hoje será um pouco diferente, será um momento mais informal, vamos dedicar um tempo maior ao estudo da palavra, e onde vocês também poderão participar, né? Perguntar e também dar sua contribuição ao culto de hoje. E será um momento também especial, importante, né? Onde vamos crescer mais no conhecimento de sua palavra, especialmente sobre esse tema aí, unidade na diversidade. É um tema bem interessante. Então, vivemos num mundo onde as pessoas são diferentes, onde as pessoas têm dons e habilidades diferentes, mas devemos sempre buscar a unidade, a união, e devemos sempre trabalhar em prol do mesmo objetivo. Então, é mais ou menos esse o assunto de hoje, baseado na carta de Paulo aos Efésios, especialmente do capítulo 4 em diante. Vamos então conversar sobre esse tema hoje, unidade na diversidade. Também este culto está sendo transmitido pela internet, né? Pela nossa página no Facebook. Nós então saudamos e cumprimentamos o pessoal de casa que está nos acompanhando. É o culto de hoje, que Deus possa abençoá-los também. Vamos então invocar a presença de Deus. Vamos ficar de pé? Senhor Deus Pai, nós queremos te agradecer por todas as coisas maravilhosas que fizeste, os céus, a terra e tudo o que neles há. Queremos te louvar por nos dares todo o necessário para o corpo e para a vida. Nós te agradecemos pela oportunidade de virmos à tua casa, à igreja, neste dia. Invocamos a tua presença, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoa este culto, onde estudaremos sobre a vida cristã, de que somos diferentes, mas temos o mesmo Deus, a mesma fé, recebidos no mesmo batismo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, sabemos que Deus vê tudo o que fazemos e que não podemos esconder os nossos pecados. Vamos então confessá-los em sincero arrependimento para que Ele possa nos perdoar. Ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados e purifica-me de toda a maldade, no sangue vertido por Cristo na cruz. estou profundamente arrependido dos meus pecados. Tenho consciência de que pelos meus pecados mereço a justa ira de Deus. Sei que se não me arrepender deles, estou perdido e condenado. Tenho o desejo de corrigir a minha vida pecaminosa, evitando o pecado e fazendo a vontade de Deus. Desejo sinceramente servir a Deus e ao meu próximo. Faço o firme propósito de colocar meu corpo e minha alma, bem como todas as coisas, a serviço de meu Deus e Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, em Cristo, Deus prometeu o perdão dos pecados àqueles que se arrependem e nele confiam. Como disse o apóstolo Paulo, agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo. Por isso, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos perdoo todos os vossos pecados. E o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar. Nós vamos cantar o primeiro hino.
disse, nosso momento de estudo da palavra será um pouco diferente hoje. Nós vamos conversar especialmente sobre esse texto da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16. Este é um texto riquíssimo, é um texto que traz um conteúdo muito profundo para a nossa vida cristã, para a nossa vida, especialmente a nossa vida em comunidade, como igreja, né? E vocês então poderão também acompanhar algumas coisas na tela, depois algumas coisas na Bíblia, vocês poderão acompanhar. E vamos então conversar sobre esse texto. Como eu disse, será um momento bem informal. Então, que Deus nos abençoe no meditar desta sua palavra, especialmente quando queremos meditar sobre o tema a unidade na diversidade. Muito bem, o que vocês sabem sobre Efésios, sobre a carta aos Efésios? O que vocês sabem sobre ela? Onde ficava Efésios? Onde ficava Éfeso? Né? Era uma cidade grega. Num dos cultos passados, eu disse que Éfeso ficava na Grécia. Será que eu acertei? Né? Eu me confundi um pouco, né? Não que eu errei, né? Mas eu me confundi um pouco ali, né? Não ficava exatamente na Grécia, mas nós vamos ver depois aonde ficava de fato Éfeso, né? Então, a carta de Efésios, nós estamos lendo nos últimos cultos. E nós também, este texto é o indicado para este final de semana, para o 10º domingo após Pentecostes. Este texto faz parte das leituras da semana, das leituras do culto de hoje. Então, vamos pegar especialmente ela para dedicarmos um tempo maior a ela, tá? Então, vamos lá, né? A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava na prisão, em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Quando escreveu a carta aos Efésios, também ele estava, aliás, aos Filipenses também estava preso. Então, Paulo escreveu de lá, de Roma, quando estava preso. Depois nós vamos ler o texto, então, no próprio capítulo 4, no primeiro versículo do capítulo 4, lá Paulo diz que ele escreve da prisão, né? Os temas principais da carta são eleição pela graça de Deus, justificação pela fé, unidade no corpo de Cristo e o batismo que une todos os cristãos. Esses são os temas principais da carta. Os principais assuntos da carta. Principalmente na primeira metade da carta, o apóstolo Paulo destaca a salvação pela fé, né? Então, Efésios 2,8, vocês conhecem, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, Paulo também fala em Efésios também, que Paulo fala bastante sobre a graça, né? Sobre como é grande a graça, como é maravilhosa a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala. E aí, na segunda metade, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo volta mais para a questão prática, né? Para a questão prática, a vida sob a graça, a vida cristã na comunidade, né? na igreja. E ele destaca também a questão do batismo, né? O batismo, somos todos cristãos, né? Recebemos todos o mesmo batismo. A carta não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral, do que é a igreja e a vida cristã. A congregação de Efésios, né? A congregação de Éfeso era uma congregação estável, era uma congregação sólida, consagrada, né? Mas havia entre os seus membros desunião, divisão, inveja, né? Partidarismos, né? Principalmente entre judeus e gentios, né? Judeus eram cristãos, né, convertidos do judaísmo e que moravam naquela região, moravam fora de Israel. Os judeus se espalharam por todo o mundo e quando o apóstolo Paulo ia atrás para fundar novas congregações, ele buscava primeiramente judeus.
Mas aí sempre havia, em várias congregações, também na de Éfeso não era diferente, havia muitas vezes dificuldades, né, entre judeus e gentios. Quem eram os gentios mesmo? Alguém sabe me explicar? A Bíblia fala de gentios, né? Quem eram os gentios? Oi? Os não judeus. Então, quando a gente fala gentil na Bíblia, eram todos aqueles que não eram judeus, né? Os não judeus, tá? E então, essa era a dificuldade, né? Os judeus queriam impor o costume deles, da antiga religião judaica, até impor muitas vezes costumes e tradições do Antigo Testamento, e aí eles tinham dificuldade de conviver com os gentios, e os gentios também tinham dificuldade de conviver com os judeus. E o objetivo, então, da carta era promover a união entre todos, particularmente entre gentios e judeus. O apóstolo Paulo permaneceu cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, ensinando, pastoreando. Ao que tem registro, foi o tempo em que foi o lugar onde o apóstolo Paulo passou mais tempo. Ele fundou várias congregações, mas foi onde o apóstolo Paulo permaneceu mais tempo, foi em Éfeso. E a congregação de Éfeso se tornou, mais tarde, uma das principais lideranças da igreja na Ásia Menor, né? Então se tornou uma congregação muito importante, uma congregação muito forte, e era uma referência em toda a região da Ásia Menor. Tá? Na segunda parte da carta, né, no capítulo 4 até o capítulo 6, que é o nosso texto em questão hoje, né, está inserido ali, Paulo fala da nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com Ele. E fala também como essa vida se manifesta nas relações que eles têm uns com os outros, né? Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a nossa vida de fé na convivência com as outras pessoas. Não pode ser igual, né? A fim de ilustrar a união do povo com Deus, o apóstolo usa 3 figuras para a igreja, que está nos textos, né? Uma é de um corpo, ele compara, né, a igreja cristã a um corpo. O apóstolo Paulo usa isso também na carta aos Coríntios, por exemplo, né? Compara a igreja a um corpo, onde Cristo é o cabeça. Aqui ele compara a igreja a um edifício, uma construção, onde Jesus é a pedra angular, a pedra principal. E também, aqui em Efésios, ele compara a igreja à esposa, à noiva, né? E Cristo, então, é o noivo, é o esposo. Tá? Então, ele usa a figura, né? A figura de linguagem para comparar e explicar, né? Muito bem, vamos lá. Alguma coisa sobre a cidade de Éfeso, né? Éfeso era a principal cidade romana da província da Ásia, que servia de ligação entre as partes ocidental e oriental do Império Romano. Então era uma cidade importante, era uma cidade romana, né? Pertencia ao Império Romano, mas ficava na região que eles chamavam de Ásia Menor, e era a segunda maior cidade do Império Romano, só perdendo para Roma, no caso. Então era uma cidade importante, certamente havia ali uma congregação muito grande, certamente haviam muitos judeus ali e também muitos gentios que também passaram a pertencer à igreja cristã. Então era uma cidade que servia de ligação, né? Muitas coisas se passavam por ali, né? Havia muito movimento. Ela foi fundada no século X a.C., né? Cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, né? Ela foi fundada em torno, né? Foi fundada pelos gregos, né? Pertencia à Grécia Antiga, só que depois ela passou a pertencer à Ásia Menor. Então eu disse no culto passado que ela era uma cidade grega, mas não era na verdade, né? Mas ela foi fundada por gregos, né? Foi fundada por gregos, pertencia à Grécia Antiga. Então hoje aquela região faz parte da Turquia, né? Hoje faz parte da Turquia. Depois nós vamos ver o mapa ali, né? Para a gente entender um pouco melhor.
tinha uma população de cerca de 250 mil habitantes no século I a.C. Então, quando Jesus nasceu, por ali, né? Na época de Paulo, tinha em torno desta população, né? 250 mil habitantes, e chegou a ter 400 mil habitantes no seu apogeu no século II. Então, no segundo século, né? Depois de Cristo, ela chegou a ter 400 mil habitantes. E era uma cidade portuária, tinha um porto, né? Então, por isso que tinha muito movimento. Hoje, Éfeso não existe mais, né? Não existe mais. Foi destruído pelos godos no ano de 263 depois de Cristo. Né? Alguém sabe quem eram os godos? Alguém é bom de história aí? Não? Os godos? Hã? Os godos eram os alemães, eram um grupo, né, alemão lá, eram considerados bárbaros, né? Então eles chegaram e destruíram, né, a cidade de Éfeso, e ela foi reconstruída, né? Isso foi no ano 263, ela foi reconstruída e depois foi destruída parcialmente num terremoto no ano de 614, depois de Cristo, obviamente. E as suas ruínas permanecem até hoje, e elas são uma grande atração turística, essas ruínas de Éfeso, em Selçuk, na Turquia. Ela pertence a um município chamado Selçuk. Então, as ruínas de Éfeso ficam a cerca de 10 quilômetros dessa cidade, de Selçuk, na Turquia. E ela é um sítio arqueológico. Hoje, Éfeso é um circo arqueológico. Vamos lá? Tá. Pode dar mais um clique aí, fica mais fácil, tá? Dá um clique lá. Isso. Tá. Estamos aqui para a gente ter um mapa, né? A gente tem um mapa, ideia aí do mapa. Então, ali fica, olha lá, Éfeso, né? A Grécia, fica ali à esquerda. A Turquia, né? A Turquia. E ali Éfeso bem próximo ao mar, ali ao mar. Se não me engano, o mar Mediterrâneo, né? Então, ali ficava Éfeso, tá? Mas bem próximo da Grécia. Dá mais um clique lá, tem mais um mapa, né? Para a gente entender melhor. Né? Então ali, tá vendo Éfeso? Lá mais lá a Itália, né? A bota lá, né? Da Itália, o país da bota. Então próximo à Grécia. Então o mar Mediterrâneo ali, né? E aqui fica a Terra Santa, né? Israel. Então ali ficava Éfeso, para a gente entender um pouco melhor. Adiante, né? Mais um mapa. Ali tem as ruínas, né, de Éfeso, são fotos assim mais atuais, né? E ali o teatro, né? O teatro que tinha capacidade, onde tinha lutas, né? E também era um teatro, e com peças teatrais, né? Eventos, então ele tinha capacidade para 30 mil pessoas. Então isso ainda existe hoje, tá? Então são uma atração turística. Quando forem para lá, não esqueçam de visitar, tá, pessoal? Tira foto. Talvez fotos melhores que essa, tá? Muito bem, eu gosto desses detalhes assim para a gente entender um pouco melhor o texto bíblico. Agora vamos ao texto bíblico. Eu peço para que vocês abram lá em Efésios capítulo 4. Vamos ler aí com bastante atenção esse texto maravilhoso, né? Esse texto maravilhoso. Tá? Vamos ler versículo a versículo. Aí tem Bíblia à disposição de vocês. Éfeso capítulo 4. Quem está em casa também pode abrir a Bíblia, né? Pode abrir a Bíblia, pode acompanhar a leitura. Tá? Eu não coloquei o texto ali, né? Senão fica muita moleza, muito mamão com açúcar daí, né? Então, vocês abrir a Bíblia, acompanhar na Bíblia, a gente tem um proveito melhor, né? Acharam lá? Então eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Por isso, eu, né, que estou preso, aqui, né, lembra que eu disse que Paulo escreveu da prisão, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo
com o que Deus quis quando chamou vocês. Então Paulo escreve, olha, eu que estou preso porque sirvo o Senhor, né? Ele foi preso injustamente, ele foi preso por causa da perseguição religiosa que havia. Paulo não tinha cometido crime nenhum, né? Ele foi preso porque havia perseguição aos cristãos, e ele então da prisão, ele diz, eu peço, é interessante, né? Eu peço, né? Na tradução de Almeida, ele diz assim, em vez da palavra peço, ele diz eu oro, né? Eu oro. Então, o apóstolo Paulo orava da prisão pelos irmãos lá de Éfeso. É bom saber que tem alguém orando, né, por nós. E o pastor Paulo, ele estava orando pelos seus irmãos, pelas suas ovelhas, assim como o pastor, né, também sempre ora pelos seus congregados, pelas suas ovelhas. Ele sempre quer o bem, deseja o bem, e sempre se alegra com as conquistas, com as bênçãos que cada um alcança, e assim também o apóstolo Paulo desejava e orava por eles, e ele então recomenda para que eles vivam de uma maneira que agrada a Deus, né? Que esteja de acordo com a vontade de Deus. Versículo 2, sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros. Conselho que o apóstolo Paulo dá, olha, de que maneira vocês devem viver? Sejam humildes, sejam educados, sejam simples, sejam pacientes, suportem uns aos outros, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Ele diz, façam de tudo para conservar a paz, para conservar a união, porque há um só corpo, há um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Então não faz sentido viver em desunião, né? Não faz sentido cada um puxar para um lado. Então façam todo o possível, façam todo o necessário para conservar a paz. Assim nós devemos também na igreja, né, fazer de tudo para conservar a paz, para conservar a harmonia, conservar a união, porque pertencemos todos ao mesmo corpo, né? Assim como um membro do corpo, né, ele não vai agredir o seu próprio corpo, né? Ele não vai trabalhar contra o seu próprio corpo, assim também na igreja. Nós somos membros do mesmo corpo, nós temos a mesma esperança, a esperança de salvação, a esperança da vida eterna, e temos o mesmo Espírito, né? Temos o mesmo Espírito. Então, o Espírito Santo habita em cada um de nós, né? E há um só Senhor, né? Um só Deus, a fé é a mesma, uma só fé, e um só batismo, Depois eu vou destacar um pouco mais essa questão de um só batismo, né? E há somente um Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Olha aqui, que construção maravilhosa, né? Professora de português deve gostar, né? Então, há somente um Deus, que é Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Olha, não faz sentido vocês viverem. O problema lá era a desunião, né? Então, temos o mesmo Deus, fomos batizados, recebemos o mesmo batismo, temos uma só fé, uma só esperança. Então, não há por que viver em desunião. Porém, ele diz aqui, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Ele fala aqui, olha, então nós devemos viver unidos, né? Primeiro ele fala de unidade, agora ele fala da diversidade. Então cada um de nós é diferente, recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Interessante, né? Olha, cada um recebeu um dom. Às vezes as pessoas falam que, olha, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom. Não é verdade. Pelo menos um dom nós temos, né? Pelo menos um dom. Em outro texto, o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala que nós devemos nos esforçar para descobrir os nossos melhores dons, né? Então, cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade. E como dizem as Escrituras Sagradas, ele fala, quando ele subiu aos céus, aos lugares mais altos, ele levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Então,
Quando Cristo subiu aos céus, ele enviou, deu dons e capacidades. Então está falando do Espírito Santo, né? Quando enviou o Espírito Santo, ele deu dons às pessoas. O Espírito Santo é que veio e deu capacidade. Quer dizer que ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isso é, até o mundo dos mortos. Ele fala mais uma vez que Jesus desceu ao mundo dos mortos, Jesus desceu ao inferno, né? Jesus desceu ao inferno, ele subiu, mas ele também desceu ao inferno. Assim que desceu, assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher tudo, todo o universo com sua presença. Foi ele que deu dons às pessoas, ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, né? Então ele deu dons diferentes às pessoas, né? Ele deu capacidade diferente, habilidade diferente, para construir, né, o corpo de Cristo, para que houvesse, então, na igreja, a diversidade de dons, para que esses dons, ao serem usados, a igreja, então, fosse construída, fosse edificada, eles se completam, né? E ele disse que uns são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres, né? Então, na igreja é assim, né? Cada um tem dons diferentes. Nem todos podem ser o presidente, né, Valdemar? Né? Nem todos podem ser o tesoureiro, nem todos podem ser um pastor. Então, cada um na sua função. Então, isso para construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. Então, chegaremos a ser um, né? Teremos unidade. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo, né? Então, ou seja, não seremos mais crianças, né? Como diz ali no versículo 14, não seremos mais crianças, atingiremos a maturidade espiritual. Crianças arrastados pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, né? Crianças, o que é próprio de criança, né, ela não alcançou ainda a maturidade, né, por falta ainda de conhecimento, que é natural, ela é facilmente levada, né, ela é facilmente enganada. E assim também, aquele que ainda é criança espiritualmente, ele é facilmente enganado, ele é facilmente levado de um lado para outro, ele é facilmente, muitas vezes até arrastado, né, por ensinamentos falsos, Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade em espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça, né? Então, o apóstolo Paulo fala que nós devemos, então, buscar crescer espiritualmente até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Então, Cristo é a nossa referência, o nosso modelo, né? Nós devemos ser como Cristo. Sabemos que não conseguimos, mas Cristo é a nossa meta. Então, precisamos buscar o crescimento espiritual como Cristo. Ou seja, a gente nunca deve estar por satisfeito, né? Nunca devemos nos acomodar. Eu já conheço bastante a palavra de Deus, eu já conheço bastante a Bíblia, então não é necessário eu conhecer mais. Então devemos sempre buscar mais conhecimento da palavra de Deus, buscar mais conhecimento e buscar mais crescimento espiritual, crescimento da nossa fé. Então, é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas, e assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor, né? Então, dessa forma, o corpo vai crescendo saudável, né? A igreja, o corpo de Cristo, ele crescerá e será saudável.
ele terá, assim, plena saúde, o corpo de Cristo, quando as pessoas, de fato, buscam um crescimento espiritual. E aí o corpo se desenvolve, né? Então, quando nós não buscamos, não alimentamos a nossa fé, esse corpo, que é a igreja, ele fica frágil, né? Ele fica debilitado, ele fica enfermo. Então, quando parte deste corpo não se alimenta adequadamente, não recebe os nutrientes necessários na sua palavra. Então, quando a igreja busca alimentar a sua fé, busca conhecimento da palavra de Deus, o corpo fica forte, fica bem alimentado e se desenvolve e cresce rapidamente. Tá? Vamos adiante aqui, agora vamos às conclusões deste texto que nós tiramos, né? O que nós podemos aprender deste texto? Vocês podem também perguntar, tá? Vocês podem também questionar, podem falar, podem tirar dúvidas, né? Se nós soubermos, nós podemos responder, tá? Então, como eu disse, né, este é para ser um momento assim mais informal, tá? Mais informal. Então, o que nós podemos aprender deste texto? Então, vamos lá, né? Então, em Efésios, capítulo 4, Paulo fala sobre como os cristãos devem proceder em Cristo. Como nós devemos, então, viver em Cristo. Como devemos viver a nossa fé cristã. Como devemos proceder, como devemos viver a nossa vida cristã na prática. Né? Então, nós devemos ser promotores da paz e não o contrário. Né? Promotores da paz, da união e não o contrário. Nós devemos lutar pela paz. Né? Ele diz ali, façam de tudo para conservar a paz. Né? Então, paz na igreja, paz na congregação é algo primordial, é algo necessário. Né? Então, ele diz que Jesus ele distribuiu dons e talentos na igreja, né? Então, nós falamos antes, né? Então, cada um tem o seu dom, e de forma especial, cada cristão, né? de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja, né? O reino de Deus. Então, cada um recebeu um dom, e quando esse cristão, esse irmão coloca o seu dom à disposição, a igreja cresce, né? A igreja o corpo de Cristo fica saudável. E cada um tem o seu dom. Não podemos viver na prática do pecado, né? Então, ele diz ali no começo, né? Então, peço que vivam de maneira que esteja de acordo. Né? Precisamos nos despir do velho homem e de todos os seus vícios, né? O velho homem é o diabo, né? O diabo, então nós devemos nos desfazer dele, não dar colher de chá para ele, né? Não dar moleza para ele. O pecado entristece a Deus. Se quisermos ter um bom relacionamento com ele, nós precisamos viver de maneira que esteja de acordo com a sua vontade, né? E de que maneira? De que maneira é a sua vontade? Aí vem o próximo, pode dar mais um clique lá. Viver com a sua vontade de que maneira? De acordo com o quê? Né? Então, daí ele fala aqui da maneira como devemos viver. Né? Então, agora que sabemos que somos membros da família de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, e que temos acesso às suas promessas, e somos seus herdeiros, Paulo faz, então, algumas advertências importantes. Ele destaca algumas coisas que nós lemos, né, que são necessárias. Então, somos herdeiros, somos filhos de Deus, somos herdeiros da salvação, e aí, então, devemos nos esforçar, sobretudo, devemos nos esforçar para viver de acordo com essa vocação, né? De modo digno, como ele diz o texto, de modo digno. Então, aí ele começa dizendo que nós devemos, então, ser sempre humildes, né? Sejam sempre humildes,
ou seja, sejam simples, né? Sejam humildes, simples, submissos, não tentem ser melhor do que os outros, respeitemos cada um que está à nossa volta, que não sejamos orgulhosos, né? Então esse é o desejo. Olha, humildade ela é essencial em todo e qualquer aspecto, né? Na igreja principalmente. Então não queiram ser melhor que os outros, não queiram que suas ideias e seus pensamentos sempre devam prevalecer, é necessário ouvir todos, né? Então a igreja ela pertence a Cristo, ela não pertence ao pastor, à diretoria. Então ela pertence a Cristo, nós servimos a Cristo na igreja, todos somos servos, né? Jesus mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, servir é uma palavra que lembra a humildade, então devemos ser humildes e devemos tratar a todos com respeito, com educação, ele diz ali, né? Sejam também bem educados, ou seja, seja cortês, seja brando, seja cordial, né? Que não sejamos secos, ásperos, né? Devemos ser mais tolerantes também, né? Então devemos tratar todos com educação, com atenção, né? E ser tolerantes também, né? Ser mais tolerantes uns com os outros. Devemos, isso não apenas na vida, na congregação, mas na nossa vida diária também, né? Então, a simplicidade e a educação, ela é essencial. É um bom testemunho de fé na nossa vida diária, no nosso trabalho, na escola. Você ser humilde, ser educado, isso é um bom testemunho de fé. Né? Tratar, né? Cuidar com as conversas, né? As conversas muitas vezes, às vezes falamos coisas, às vezes que de maneira, né? Às vezes direta demais, né? Às vezes acabamos ofendendo as pessoas, né? Sejam pacientes, né? Paciência é uma virtude importante. Sejamos calmos, não sejamos revoltados, né? Raivosos, odiosos, né? Saibamos esperar, saibamos entender, ser compreensivo e que não deixemos a impaciência dominar a nossa vida, né? Então, paciência é uma virtude importante. E, então, aquele que não tem paciência, que não cultiva esse hábito, né, ele passa até, né, passa a ter até uma vida infeliz, né? Então, devemos cultivar a paciência. Uma outra característica essencial do espírito cristão é a capacidade de suportar as fraquezas dos outros. Diz o texto, né? Mostrem o seu amor suportando uns aos outros. Né? O que é esse suportar? Né? Aqui ele fala, né? Então, será que esse suportar significa, fulano é chato e eu suporto ele assim? Será que é isso? Quer dizer? Será que é de suportar? É suportar aquele que é insuportável? Não, esse suportar aqui é no sentido de aceitar, de entender o irmão, né? Tentar ajudá-lo. É dar suporte. O que é dar suporte? O que é um suporte? Onde você apoia algo, né? Então você, quando um irmão seu tem problema, quando ele falha, quando ele peca, não jogue pedra, né? Não jogue pedra. Tente ajudá-lo, né? Não simplesmente recriminá-lo. Dar suporte. Isso é dar suporte, dar apoio, né? Dar apoio. Então, não apenas... Isso não quer dizer que nós precisamos concordar com o erro do irmão, né? O irmão pecou, Mateus 18, é claro, nisso o teu irmão pecar, vai conversar em particular com ele, mas nós devemos então, o objetivo é levá-lo ao arrependimento, né? E não recriminá-lo, não jogar pedra, isso é dar suporte. Então, suportem uns aos outros, como ele diz ali, né? Nós devemos suportar, né? Dar suporte nesse sentido, né? Ajudá-lo, ampará-lo, entendê-lo, compreendê-lo, né? Ter empatia. A empatia talvez é a palavra mais apropriada também. É uma palavra apropriada também para este momento, né? Dar suporte. Entender.
o que o irmão está sentindo, o que as pessoas estão sentindo. Então, Paulo termina a lista dizendo que devemos conservar a paz e a união, né? Isso não é uma coisa fácil de ser mantida, a união. Ele pede que nos esforcemos para isso, né? Para manter isso. Façam de tudo, ele diz, façam o possível para manter a paz. Então, às vezes, as diferenças que há, às vezes, na congregação, eu já fui pastor em uma congregação onde havia muita rivalidade, né? Onde havia 2 grupos assim, pareciam partidos políticos, a coisa era polarizada, né? Era polarizada, então era muito difícil isso. Então eles não estavam fazendo de tudo para conservar a paz, mas estão fazendo de tudo para manter a polarização, né? Então isso é muito ruim. Então aqui o apóstolo Paulo, as diferenças existem, né? As dificuldades, as diferenças existem, e que bom que existem diferenças, que bom que existem ideias diferentes, mas o objetivo deve ser sempre o mesmo. A gente tem que ter o foco principal, que é a pregação do Evangelho, testemunhar a nossa fé. Então, por isso nós fazemos de tudo. E isso inclui muitas vezes a gente, às vezes, ignorar algumas coisas, às vezes até engolir alguns sapos, né? Às vezes até você deixar passar algumas coisas em prol da união, né? Em prol da união. Fazer de tudo, em prol da paz, né? Então a união é fundamental na igreja, pois sem ela todos caminham em direções opostas. Sem união as pessoas caminham em direções opostas. Cada um vai puxar para um lado. E aí não se vai alcançar, né? Então a gente passa por cima das diferenças em prol da união, né? Então precisamos alcançar a maturidade espiritual, crescer e contribuir para a edificação do seu corpo, para o crescimento da igreja. Então, é preciso querer crescer, avançar. Então devemos ter vontade de aprender a palavra de Deus, devemos ter vontade de aprender. A gente não pode vir à igreja apenas por vir, né? Apenas para passar de ano, né? A gente não pode vir, né? Como aluno vai na escola apenas para passar de ano, a gente deve vir e ter o desejo de aprender. Então, devemos sempre buscar mais e mais conhecimento espiritual, até alcançarmos a maturidade espiritual, né? A altura espiritual de Cristo. Então, porque quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente aprende a palavra de Deus, mais a nossa fé é fortalecida. E mais a gente vai querer aprender. E mais interessante fica. Então, quanto menos você estuda a palavra de Deus, mais você vai se esvaziando. E mais você vai se afastando, né? Vai se afastando de Deus e se afastando da fé, né? Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais forte na fé você fica. E será que nós estamos? Como está a nossa altura espiritual, a nossa maturidade espiritual? Será que nós estamos próximos de Deus ou estamos afastados de Deus? Você que se considera próximo de Deus ou você se considera afastado de Deus? Está se afastando ou está se aproximando mais de Deus? Você está crescendo na fé e no conhecimento de sua palavra ou você está diminuindo o conhecimento, né? Está deixando de conhecer mais a palavra de Deus, né? Então, devemos crescer para a edificação do corpo de Cristo. Então, para o crescimento da igreja. E que vivamos unidos pelo vínculo gerado em nós pelo Espírito Santo, né? Então, nós temos todos o mesmo Espírito, né? Então, o Espírito Santo habita em nós. Então, Deus habita em nós. Deus, Espírito Santo, habita em nós. Nós temos o mesmo Espírito. E por isso não dá para viver em desunião, né? Porque não há 2 igrejas, ou 2 Espíritos, ou mesmo 2 batismos. Há um só Deus e Pai de todos, né? Ele diz ali, nós somos filhos do mesmo Deus. Nós temos algo em comum, muita coisa em comum. Temos o mesmo Espírito. Fomos batizados, recebemos todos o mesmo batismo. E temos a mesma fé.
e temos a mesma esperança. Então, a gente tem muita coisa em comum. Então, a gente deve valorizar isso. Então, nós, na ceia, né, nós recebemos todos o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo. Embora sejamos diferentes, né, Então, nós temos o mesmo batismo, né? Há um só batismo, né? O batismo é o mesmo para todos. Embora os dons sejam diferentes, as pessoas sejam diferentes, né? Nós temos o mesmo Deus, né? Temos a mesma fé. E Deus dá um diferente, né? Uns são pastores, deu dons diferentes, uns são pastores, outros são professores de escola dominical, outros servem na diretoria, outros servem de liderança nos departamentos, jovens, servas, leigos, né? E para quê? Para que eles fazem isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, sem dedicação, sem empenho, né? Sem colocar os dons ao serviço do reino de Deus, o corpo de Cristo vai ter dificuldade, né? Ele vai estar mais frágil, Então, por isso que nós devemos colocar nossos dons, né? Até aqui, algum comentário, alguma dúvida? Podem perguntar, podem falar, talvez, podem também colaborar, né? Dar a participação de vocês também. Como eu disse, é para ser mais informal, né? Uhum. Vai numa assembleia com uma pessoa, não concorda. Sabendo que não seria essa a ideia, mas depois da mesma a gente sempre fica quieto, é perigoso demais, né? Uhum. Sim, quando tem sapo demais, né? Quando a gente freia ela, Não, por exemplo, as pessoas, todos têm direito de se manifestar, né? Todos têm direito de se manifestar, por exemplo, numa assembleia, todos têm o direito de propor, né? De propor, mas aquela proposta ela tem que ser aprovada pela maioria, né? Aquela proposta deve ser, se aprovou pela maioria, essa aprovação deve ser respeitada, né? Essa ideia deve ser respeitada, né? Então, aprovou pela maioria, né? Não se fala mais nisso. Cada um tem direito de propor. Mas nesse sentido de engolir sapos, muitas vezes a gente não querer levar tudo a ferro, né? A levar tudo né, ao pé da letra. Não precisar confrontar, né? Às vezes é relevar alguma coisa, né? Nesse sentido, né? De não brigar por qualquer coisa, entendeu? Não brigar por qualquer coisa, não fazer de tudo para conservar a paz, né? Às vezes, olha, fulano disse isso, mas eu vou ignorar isso, né? Não vou levar isso em conta, eu não vou brigar, não vou, né? Então, olha, vamos à frente, né? Às vezes deixar passar alguma coisa, né? Mas repetidamente pode dar problema, tem que ser freado, né? Se há algum problema, né? Muitas coisas podem ser tratadas pessoalmente também, né? Às vezes, né? E pode ser tratadas pessoalmente, né? Mas o que é certo, o que é errado, né? Então, né, a gente não pode concordar com o erro, né? Mas às vezes, coisinhas, às vezes picuinhas, né? Às vezes a gente pode resolver de uma outra forma. Não querer sempre bater de frente ou querer sempre tirar tudo a limpo, né? Às vezes não vale a pena, né? É nesse sentido, né? Devemos ser tolerantes, né? Ser pacientes, né? É nesse sentido, né? Não sei se era isso, né? Se eu respondi ou não respondi, né? Sim. Sim. Não, a gente nunca pode concordar com o erro, né? Com o erro, né? Assim, mas às vezes a questão é mais no trato pessoal, né? No trato pessoal, né? Com seu irmão na fé. Isso que estava havendo lá entre judeus e gentios, né? Havia também preconceito, né? Lá entre cristãos, entre judeus e gentios. Então, como a nossa igreja,
no passado, ela era conhecida também como Igreja dos Alemães, né? Como Igreja dos Alemães, né? E no passado, e em muitos lugares ainda é, né? Ainda é, né? Então, a Igreja dos Alemães. Então, isso era uma barreira para o crescimento. E às vezes os próprios luteranos, talvez mais antigos, achavam que a igreja era só deles mesmo, né? Eu acho que houve também esse, em alguns lugares, esse erro, né? Que nós aprendemos com o tempo e nós sabemos que a igreja, Cristo é para todos, né? E o objetivo da igreja é levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Mas então esse era o problema que estava tendo lá, né? entre cristãos, né? Havia racismo, havia preconceito, né? E entre pessoas lá, entre gentios e judeus, né? Então, Paulo fala, olha, a gente é um só, a gente é um povo só, não existe judeu ou grego, né? Então, o apóstolo Paulo, quando fala também, principalmente, que a salvação é tanto dos judeus quanto dos gregos, né? Quando ele escreve, por exemplo, aos Romanos, em Coríntios, em Coríntios, né, ele fala sobre, né, que a salvação é para todos, né, e tanto do judeu quanto para o grego. Então ele está falando, né, que nós somos um povo só em Cristo e que não deve haver diferenças, né, não deve haver preconceitos, né, que a salvação é para todas as pessoas, né. Então, mais adiante, né? Se não tem mais comentários, a carta aos Efésios demonstra claramente a intenção de Paulo em fazer com que cristãos, judeus e cristãos gentios vivessem uma unidade de fé. Se por um lado ensinava a liberdade dos cristãos em servir a Deus, não queria que os mesmos tivessem algum preconceito um contra o outro. Então, diversidade versus unidade. Então, as pessoas não deviam ter preconceito, deviam aceitar as diferenças e viver em unidade. Então, porque tudo que é feito na igreja, né, deve ser feito para a glória de Deus, sem partidarismos ou preferências pessoais, né? Então, tudo deve ser feito, né, para a glória de Deus. Então, nós servimos a Deus, não é para se vangloriar, né? A gente não deve fazer as coisas pensando em receber elogios, né? A gente deve fazer as coisas para Deus. Então, deve sempre prevalecer o coletivo. Então, visando sempre a glória de Deus, o crescimento, a edificação da igreja. E Deus espera que nós vivamos como irmãos, em unidade, em amor, né? Prontos para a edificação mútua e auxílio no corpo, tendo Jesus como cabeça. Então, Jesus é o cabeça, não sou eu o cabeça, Jesus é o cabeça. E de que maneira? Né? Que sejamos humildes, pacientes, que saibamos suportar as dificuldades, saibamos entender, suportar as dificuldades dos nossos irmãos, colocando nossos dons à disposição para servir a Deus e ao próximo, para levar a salvação em Cristo para todas as pessoas. Esse é o objetivo maior, levar a salvação para o maior número possível de pessoas, para que mais e mais pessoas conheçam a salvação, conheçam o Evangelho, né? Então, quando eu venho para a igreja apenas por obrigação, ou para cumprir tabela, apenas para marcar presença, fica chato, não é interessante. Mas quando eu vou disposto a aprender mais a palavra de Deus, quando eu vou disposto quando eu sei da necessidade de testemunhar a minha fé, de levar a salvação para mais pessoas, isso aí se torna de fato interessante, significativo. É isso que Deus quer de nós, que o seu reino cresça, e que mais pessoas cheguem à fé salvadora. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Se tem ainda algum comentário, alguma pergunta, podem fazer agora também, tá? Bom. Muito bem, vamos então
ao momento das ofertas, e durante o ofertar, nós vamos cantar este cântico aí, um cântico do todos os povos do louvem, né? Acho que alguns jovens mais vividos devem se lembrar do caderno, né, dos jovens. Esse cântico, se não conhecem, né? Então eu vou cantar, vocês podem cantar junto, podem logo aprender ele também, tá bom? Então, quando cantamos este cântico, as ofertas podem ser realizadas. O seu povo nos livrou das trevas, ele é nossa luz, tornou-nos como filhos seus. Fidelidade e fidelidade, ele nos conduz, engrandecei ao nosso Deus. Nosso amor queremos ofertar, nossa fé nosso Deus assim servir. Ele é nossa luz, tornou-nos como filhos seus. De fidelidade em fidelidade, ele nos conduz, engrandecei ao nosso Deus. Nossa vida que nos dedicar em completa adoração, testemunhando no falar, vivendo a graça do perdão. Das trevas, ele é nossa luz, tornou-nos como filhos seus. De fidelidade em fidelidade, ele nos conduz, engrandecei ao nosso Deus, engrandecei ao nosso Deus. Nós vamos orar, vamos ficar de pé, e vamos incluir na oração os aniversariantes da semana, aliás, do dia, né? Completa mais um ano de vida hoje, dia 31, o seu Hugo Spitzer, completa 70 anos, o seu Hugo, né? Hoje, e também o Jairo Murro, completa mais um ano de vida hoje também. Nós vamos orar também pelo Laerte, que é primo da Isabel. Ele sofreu um acidente, ele está em estado grave, e nós vamos então orar, né, para que Deus ajude, né, e o Laerte, que ele possa melhorar, se assim for da sua vontade. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, humildemente dirigimos a Ti esta oração. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos concede, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por este lindo dia. Te agradecemos, Senhor, também pela oportunidade que temos de aqui estarmos reunidos em Tua igreja para estudar a Tua palavra, e onde estudamos e aprendemos que Tu és um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, que nos dá diferentes dons e nos dá capacidades e que nos fez diferentes e que nós devemos viver em paz, sermos educados, humildes e tratar todas as pessoas de forma igual. Abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe, Senhor, a nossa congregação, para que ela possa sempre crescer mais na fé e no conhecimento de Sua palavra. Obrigado também pela proteção e ajuda diária em todos os momentos, onde amparou a nossa congregação durante toda a sua história. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, que todos possam permanecer firmes na fé, que todos possam estar sob Tua guarda e ajuda. Oramos, Senhor, também para que abençoes os que completam mais um ano de vida no dia de hoje, o Hugo Spitzer e o Jairo Murro. Oramos, Senhor, para que os abençoe, que os guarde. Obrigado pela ajuda e pela companhia sempre na vida do Hugo
e do Jairo. Oramos em especial pelo seu Hugo, pelo seu estado de saúde, que ele possa viver dias melhores, mas agradecemos por ter estado ao lado dele em todo esse tempo, nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. Oramos para que abençoe Jairo, que dê a ele bênçãos e muitas alegrias. Conceda, Senhor, ao Hugo e ao Jairo muitos anos de vida, muitas bênçãos, e o Senhor esteja sempre com eles. Oramos, Senhor, também pelo Laerte, primo da Isabel, sobrinho do Valdir, para que o ampare e o ajude nesse momento difícil em que ele está hospitalizado devido ao acidente. Permita, Senhor, que a sua vida possa ser preservada, que ele possa se recuperar, se restabelecer. Abençoe, Senhor, toda a sua vida, abençoe a sua família também neste momento difícil, dê a eles ajuda e forças. Conceda-lhes dias melhores e conceda-lhe também recuperação da sua saúde. Entregamos às tuas mãos, Senhor, o Laerte. E oramos, Senhor, por todos os enfermos, todos aqueles que passam por dificuldades, que eles possam ser ajudados, amparados, que eles possam ser socorridos em todos os momentos. Dê a eles ajuda e dê a eles melhora no estado de saúde. Oramos, Senhor, também por todas as autoridades, oramos também por todos que ocupam cargos, importantes e que eles possam desempenhar as suas funções com transparência, com eficiência, com honestidade e capacidade. Oramos também por aquelas pessoas que foram impactadas pelo novo coronavírus, muitas pessoas passaram por dificuldades, muitas pessoas perderam a vida, muitas famílias estão lutadas, mas muitas pessoas melhoraram e pedimos que abençoe a todos, Senhor, ajude a todos, que possamos viver dias melhores e que possamos, o mais breve possível, passar por essa pandemia e que mais vidas possam ser preservadas e que nós possamos, de fato, vivermos dias melhores. Oramos, Senhor, também por aqueles que passam por necessidade, que eles possam também ser ajudados, amparados e que nós possamos também olhar à nossa volta e acolher aqueles que sofrem. Enfim, amado Pai Celestial, pedimos que abençoe também as ofertas que foram trazidas e abençoe também a ceia que logo será celebrada para perdão dos pecados e fortalecimento na fé. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Nós oramos também, queremos orar também a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está lá o vinho lá. Esquecemos de pegar o vinho aqui, será buscar, para que nós sigamos com a ceia. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória minha. E semelhante também, depois de cear, tomou o cálice
E tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Podeis sentar.
na doutrina, a constância na oração. Purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor, purifica. Fiquemos de pé. Que o corpo e o sangue de Cristo vos fortaleça e vos preserve na fé verdadeira para sempre. Fiquem em paz, que o Senhor sempre os abençoe. Amém. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém. Podeis sentar. Muito bem, irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso culto, nosso momento de culto e estudo da palavra, né? Um momento mais diferente, mais informal, como eu disse, em que procuramos trabalhar melhor a questão do texto bíblico e aprender um pouco mais. Um momento diferente. E ficamos felizes por termos essa oportunidade. E teremos novamente uma oportunidade de estudarmos e aumentarmos o nosso conhecimento da Palavra de Deus na terça-feira. Será feita de forma online, né? Estudo bíblico online. Vamos continuar estudando o livro de Tiago, terça-feira, às 19 horas, na nossa página no Facebook. Então, teremos estudo bíblico online na terça-feira. O próximo culto será sábado que vem às 19 horas. Sábado que vem, então, às 19 horas. Também nós agradecemos ao amigo lá que está hoje, pela primeira vez, eu acho, né? É o Diogo Dione, né? Então, fique de pé, Dione, né? Eu acho que não precisa nem ficar de pé, né? Um pouco alto, né? E como é que é o nome da... Salete, né? E então, eu conversei com o Dione essa semana, né? Então, ele é luterano também e está morando aqui próximo na região, né? Ele nos achou, acho que pelo Facebook, eu acho, né? Então, uma alegria tê-lo conosco. Então, seja bem-vindo, Johnny, né? E vamos aí nos conhecendo. E ele residia em São Sebastião do Caí? Montenegro, né? E agora está morando no Iracema, Jardim Iracema. É um bairro bom, né? O Jardim Iracema, né? Mas, então, o pessoal aqui, boa parte mora no Jardim Iracema também, né? Por isso eu perguntei, né? Uns dizem que é o melhor bairro de Caxias, o Jardim Iracema, né? Então, outros dizem que é o Adorado, né? Mas, o Serrano, acho que é o Serrano melhor, né? Todos são bons, né? Então, é uma alegria tê-lo. Seja bem-vindo, Johnny, né? Vamos aí nos conversando, nos conhecendo, né? E uma alegria tê-lo conosco, juntamente com a esposa. Tá? Muito bem. Então, pedimos desculpas aí pelo ocorrido, né? Pela falta de vinho ali. Esse é um trabalho que é feito pela Eunice, né? Pela minha esposa. Essa semana ela começou num trabalho novo, né? E ela está trabalhando, deve estar chegando, né? Ela trabalha até às 8, hoje, no sábado. E, então, como ela sempre faz, e aí esquecemos, né? Um erro técnico, né? Que lembramos, né? Não lembramos de... Então, é que ela ela está trabalhando, né? E aí, por isso, então, pedimos desculpas aí pela falha, né? Mas ainda bem que tinha vinho próximo, né? Tinha vinho próximo e foi corrigido. Então, agradecemos a Nelson por isso, tá? Então, pedimos desculpas pelo pequeno incidente, tá bom? E vamos tentar corrigi-lo. Já aconteceu outras vezes também, né? Mas vamos tentar corrigir, tá? Então é isso, não sei se tem algum outro recado, algum outro aviso, algum outro comunicado. Lembramos que no próximo sábado nós vamos retomar aí as atividades de escola dominical presencial, tá? Próximo sábado vamos ter escola dominical presencial, tá? Os jovens já voltaram, hoje nós tivemos a reunião dos jovens e as servas está previsto então a nossa primeira reunião presencial no dia 15 de novembro, tá? De novembro não, de agosto, né? Dia 15 de novembro também, né? Mas dia 15 de agosto, então, será a nossa primeira reunião, tá? Isso, então,
oferta de sacolinhas, né? Então, no segundo sábado de agosto, né? Também. Então, vamos lembrar disso também, né? Então é isso, tá? Então vamos nos voltando às atividades devagarzinho, né? Com cuidado, com todos os cuidados, né, que devemos tomar, mas vamos voltar com segurança, né? Então ficamos também felizes também pela diminuição dos casos, mas ainda é necessário tomar cuidado, né? Então todos aí uma boa semana, né? E acho que com menos frio, né? Esperamos. Acho que o frio agora já pode terminar, né? Já nevou, então já estamos satisfeitos, né? Então estamos contentes com o inverno desse ano, né? Vai ter ainda um pouco de frio, né? Mas tá bom, eu fico lá na saída para dar um tchauzinho a todos. Deus abençoe a todos. Um abraço também aos irmãos de casa que estão nos acompanhando.